Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de apoiar Hugo Motta do Republicanos da Paraíba como o seu sucessor na presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira falou dele e falou também da decisão que tomou de tirar da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei que trata da anistia dos condenados do dia 8 de janeiro de 2023. Arthur Lira disse que será preciso agora a criação de uma comissão especial e nós vamos abordar isso aí. Também vamos falar da censura que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sugeriu ao falar que as mídias sociais precisam ser controladas, reguladas, caso contrário, o PT será massacrado da agora para frente. Tudo isso e mais um pouquinho nós vamos analisar com profundidade. Mas antes, é necessário que você preste atenção no recado de nosso apoiador para quem tem dores pelo corpo. É o Andrei Andrade. Esse apoiador, com esse produto, é muito importante para a continuidade do nosso canal. Assista aí e a gente volta logo na sequência com a análise dos assuntos que mencionamos. Até já. Olá, Paulo! Que alegria, que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar junto à nossa grandíssima audiência os resultados, o que o Articular faz na vida das pessoas. E é um produto transformador. Andrei, eu sofro todo dia, tomo remédio, vivo à base de remédio anti-inflamatório, analgésico e eu já não sei mais o que eu faço. Gente, presta atenção, tira um tempinho para você poder escutar agora o que eu vou falar para você. Esse produto aqui, o Articular, ele está mais que provado que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Isso por conta da fórmula premium que esse produto tem. Gente, ele tem a condroitina, ele tem altas doses de condroitina, de magnésio, de cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje, ele é somente encontrado naquelas injeções. Você já ouviu falar naquela infiltração? O procedimento difícil de fazer, viu? Difícil porque eu falo, por conta do preço. O preço é muito alto e também é muito dolorido, gente. E eu falo pra você, a única coisa que resolveu o meu problema foi quando eu apliquei essas injeções. E foi por isso que eu desenvolvi o Articular, gente. Pra você não sofrer aquilo que eu sofri, não gastar aquilo que eu gastei e não passar o que eu passei também, porque foi difícil, gente. E é por isso que eu falo, você tomando esse produto, você vai ver a diferença que ele vai fazer na sua vida. E vamos fazer a diferença hoje. É só você ligar 0800 591 4391. E também chegou a hora boa agora, né, gente? Além do desconto especial que eu preparei pra hoje, você ligando agora, você vai ganhar de presente o nosso novo lançamento, que é o Ora Pronobis Gold. Pra quem não sabe, gente, o Ora Pronobis, ele é excelente pra quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol, problema de triglicerídeos, por exemplo, para quem tem problema também intestinal. A flora intestinal desregulada, ele é maravilhoso. Você tomando Ora Pronobis, os seus exames vão ficar todos controladinhos, tudo com o resultado que tem que ficar. Então, gente, ligou agora, ganha o Ora Pronobis concentrado, ganha também 2 pomadas massageadoras. Primeira pomada é a pomada para uso diurno, é uma pomada que você aplica sempre na parte da manhã. Essa pomada ela é rica em Ora Pronobis, ela tem diversas propriedades medicinais que você aplicando ela você vai ter um excelente resultado. Segunda pomada é a pomada noturna, é uma pomada rica em ácido hialurônico. Lembra que eu falei que o ácido hialurônico reconstrói a cartilagem? Então você vai tomar as cápsulas do Articular e também vai passar essa pomada que tem ácido hialurônico. E além da pomada, ainda ganha 2 massageadores. O primeiro é aquele massageador para os pés, que alivia as varizes, alivia má circulação. E o outro massageador é aquela pistola profissional para você fazer massagem localizada. Tudo isso você ganha de presente e o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Então, gente, aproveita e viva sem dores ligando agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Alfredo Bessoff, vamos falar de apoio de Arthur Lira para a sucessão da Câmara? Porque ele prefere Hugo Motta do Republicano da Paraíba. Ele disse por que ele escolheu apoiar o Hugo Motta. Ele disse, abre aspas, depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Alfredo, o que você achou dessa declaração do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi feito lá na residência oficial dele nesta
terça-feira. O que você achou? E o que você acha do nome de Hugo Mota? É tudo isso mesmo que o Arthur Lira disse? Não. Na verdade, eu penso que o Arthur Lira foi patético, como foi patético ao tempo todo. Na verdade, na minha opinião, ele escolheu o Mota e barganhou e pressionou o Mota. Ele deve estar com muitas coisas do Mota na mão, porque o Lira precisa de blindagem quando sair da presidência da Câmara dos Deputados para não ir para a cadeia. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O Lira não está em nenhum momento preocupado com nada disso que ele falou. Ele está preocupado apenas e tão somente em ter uma blindagem para fazer o enfrentamento político quando ele vai cair no ostracismo. Lembre-se o que aconteceu com Eduardo Cunha. Eduardo Cunha fez o que fez, quando saiu da presidência foi para o rebolo. Ibsen Pinheiro fez o que fez, quando saiu da presidência foi para o rebolo. O Lira não quer ter esse mesmo futuro. Ele escolheu o Mota, que é o mais sabujo, o mais capacho, mas também o mais leal. O Mota é do baixo clero, lembra um pouco Severino, sem representatividade política, sem uma liderança política. Eu conversei com várias pessoas ontem e hoje, para saber o que elas pensavam sobre o Mota, e todas elas diziam o seguinte: ele foi escolhido porque o Lira confia na lealdade dele e o Lira precisa ser protegido. Entre outras coisas, quem vai comandar a Câmara dos Deputados será o Centrão. A pauta será dominada pelo Centrão, e a pauta do Centrão é uma pauta fisiológica, é uma pauta de transferência de dinheiro via emendas PIX, e é uma pauta contra a sociedade brasileira. Portanto, vocês já viram que já foi para o saco a questão claramente aí da anistia, e outras pautas também irão para o saco. A partir de agora, quem manda escancaradamente no Congresso Nacional é o Centrão, principalmente na Câmara dos Deputados. Essa é uma visão, eu gostaria de ter uma visão mais romântica, Paulo, mas não consigo ter. E o curioso, Alfredo, é que nós estamos agora na reta final, quase, né, na reta final para as eleições de 2026. E ninguém está mais nem aí para absolutamente nada. No anúncio que foi feito ontem pelo Arthur Lira, diretamente lá da residência oficial da presidência da Câmara, em Brasília, sobre o fim, né, vamos chamar assim, não é sobre o fim da anistia, mas, enfim, cancelou praticamente todo o trabalho que estava sendo feito na Comissão de Constituição e Justiça, quando ele resolve tirar isso da CCJ e criar uma nova comissão para recomeçar todo o trabalho de análise do projeto de lei que trata da anistia, né, dos condenados do dia 8 de janeiro de 2023. Ao lado dele, a gente pôde ver ali, lá atrás, como um fiel escudeiro, né, fazendo corpo, papagaio de pirata ali, o Mota, o Hugo Mota. Estava lá, entendeu? E ele disse que ele tem altivez, que tem a capacidade de convergência e coisa e tal. Você acredita mesmo nisso? Eu queria que você passasse para a gente a sua opinião sobre Hugo Mota. Nós falamos sobre Arthur Lira e agora Hugo Mota como o possível novo presidente da Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar dele? Eu não espero nada e ainda estou esperando muito. Eu falar para você, Paulo, e aos nossos netos espectadores, que eu não estou esperando nada, eu estou sendo generoso. Na verdade, o Mota vai despachar, o Lira vai continuar mandando na Câmara pela mão do Mota. Essa é a realidade, é a minha leitura. O Mota não tem relevância, o Mota não tem peso político. O Mota não tem uma fotografia política. Você pode não gostar do Lira, eu não gosto dele, mas o Lira é um cara que tem um peso político. O Mota não tem. O Mota, a assunção do Mota, a presidência,
foi uma barganha entre Kassab, Lula e todos esses grupos mais perversos da política nacional. Eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao Mota, e eu dizendo que eu não tenho nenhuma, como eu disse antes, Paulo, ainda estou sendo muito generoso. Além de Hugo Mota, que é do Republicanos, lá da Paraíba, nós temos também o Elmar Nascimento, que era um possível candidato à presidência da Câmara, ele que é do partido União da Bahia, e Antônio Brito, do PSD da Bahia, de Kassab. Então a gente vê que o Centrão está aí, né? Está mandando nisso aí, ou seja, por onde você olha, tem o dedo do Centrão nessa história. A pergunta é, em 2026, há uma renovação de toda essa legislatura. Se, levando em consideração que você esteja correto na sua análise, Alfredo Bessoff, se o Arthur Lira quer permanecer por trás de Hugo Mota, fazendo ele como o seu sucessor. Como é que fica se o Arthur Lira não é eleito em 2026? Ele deve ter motivos de sobra para estar preocupado, né? Eu não acredito que o Lira não consiga não ser eleito, Paulo. Por quê, Alfredo? O Lira, inclusive, deve... Oi? Por quê que você não acredita? Eu não acredito, porque eu acredito que o Lira venha como candidato, de repente, até para o Senado, Paulo. Eu não descartaria a possibilidade do Lira como candidato ao Senado, lá por Alagoas. Porque o Renan Calheiros aparentemente quer entregar a chuteira, e eu não sei. Eu tenho muito... Olha, e aí a culpa toda, a responsabilidade toda, Paulo, continua sendo de Sua Excelência o eleitor. O eleitor brasileiro precisa entrar num processo de aprofundamento imediato dos seus conceitos, dos seus valores. O eleitor brasileiro quer porque quer que todo seja honesto, todo mundo, mas ele próprio não está muito preocupado com a honestidade, com a transparência, com o que quer que seja. Tenho muito medo, Paulo, do que vem pela frente. Já fui mais uma expectativa maior em relação a 2026, mas hoje eu digo para você, hoje eu começo a ter uma séria preocupação quanto ao desenho que nós poderemos ter a partir das eleições de 2026 com a renovação do Senado Federal. Tenho muito receio e muita preocupação em relação a isso. A gente está vendo aí que a sua internet está dando uns pulinhos, mas está legal, está dando para continuar, né? Só para a turma ver que... Eu inclusive vim direto aqui na medida de velocidade, ela parece que agora para o upload subiu para 125 de novo. Vamos ver. Já que você falou... Acho que esfria os cabos. Esfria os fios. Deve ser, né? Deve ser isso mesmo, né? Baixa temperatura dá isso aí, dá congelamento aí. Mas como você estava dizendo, Alfredo, no Senado a gente tem aí, né, quase que a mesma situação, né? Pelo que a gente vê, todo esse clima parece que está perfeitamente alinhado, tanto na Câmara quanto no Senado, para dar continuidade ao que vem sendo feito nas duas casas na atualidade. No Senado, Rodrigo Pacheco aposta em Davi Alcolumbre. Ontem, nesta terça-feira, você trouxe uma notícia super importante, que é a candidatura do Marcos Pontes, o senador astronauta, para a presidência do Senado. Ou seja, ele vai entrar nessa disputa. Isso é interessante porque há um equilíbrio, né, dentre esses candidatos, ou seja, das pessoas que se prestam aí a participar dessa disputa. Davi Alcolumbre tem alguma resistência, ou seja, existe alguma resistência por parte dos senadores que não gostam, né, dele por causa da sua última passagem pela a presidência do Senado. Mas a gente traz um possível, né, candidato, aliás, possível não, porque você já disse que ele confirmou
E é isso aí, mais um candidato interessante para a gente analisar, que é o senador astronauta. O que nós podemos esperar dessa disputa entre Alcolumbre e Marcos Pontes, Alfredo? Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a coragem do astronauta Marcos Pontes, porque ele sai de uma zona de conforto que vai, inclusive, contra a determinação e orientação do seu partido. Então, vamos ver. Houve a informação ontem, né, eu recebi a informação da assessoria. A partir de hoje, o senador estará disponível para aprofundar essa questão, e é importante. O simples fato de nós podermos ter uma disputa é muito importante, mas que seja uma disputa às claras. Por exemplo, Marcos Pontes, você vai pautar o impeachment dos ministros do STF? Essa é uma pergunta elementar, básica, porque o Alcolumbre não vai. Com certeza não vai. Na passagem anterior ele não fez andar nenhum dos processos, sentou em cima dos processos. Então pode ser uma oportunidade muito interessante. Eu creio que se abre uma janela muito interessante, Paulo, para que a gente possa observar as duas propostas. É uma briga de Davi contra Golias? É. Mas é importante que a gente tenha, nesse momento, uma alternativa e que não fique uma coisa enjambrada com chavos de bastidor, como foi a questão lá na Câmara dos Deputados. Eu louvo a candidatura do Marcos Pontes pelo ponto de vista da possibilidade de nós sabermos. Vem cá, você vai pautar, tem 35 ou 36 senadores a favor do impeachment. Esses que estão a favor do impeachment, teoricamente, são eleitores do Marcos Pontes. Ou será que, dentre esses que são a favor do impeachment, tem gente que acredita em Papai Noel e vai votar no Alcolumbre? É uma questão muito séria, Paulo. É o momento da gente fazer essa reflexão. Tomara que o Marcos Pontes não faça, não dê ré como dão ré os foguetes do Elon Musk, mas que ele catapulte a candidatura dele para frente. Bom, como astronauta, ele teria aí a possibilidade de descobrir vida extra sistema aí, né? Extra essa conjuntura que se mostra hoje presente dentro do Senado Federal. A questão é o seguinte, sabe onde é que está o maior problema disso aí, Alfredo? Está na votação secreta. A votação tinha que ser aberta, nominal, para que todos pudessem ver quem é que estava votando em quem. E aí, se insistirem isso nessa votação secreta, seria interessante fazer como foi feito com o senador Eduardo Girão. Eduardo Girão falou, olha, aqui na votação secreta, mas é lá, aqui estou mostrando para vocês, estou votando, ele fez um vídeo mostrando que ele estava votando com o povo, entendeu? Então aquele senador, na época, que tiver que votar, e se a mesa, né, diretora decidir que tem que ser pelo voto secreto, então aquele senador que está seguro de seu voto, que grave um vídeo mostrando em quem está votando. Aquele que não fizer isso é porque está votando no adversário, né? Ou seja, no candidato oposto. Isso seria interessante. Mas você também não acredita que essa questão da votação secreta vai ser um problema? Não, vai ser votação secreta. E ainda periga mais acontecer como aconteceu na última Tronic, inclusive fotografando o voto para mostrar para o pessoal da Casa Civil do governo Lula que ela votou no candidato do Lula. A alternativa que o Girão usou talvez seja aquela que deva ser incentivada. Antes de você votar, fotografe o seu voto e mostre. Acabou. Pronto. Entendeu? Acabou. Aqueles que não devem, não temem. O cara vai mostrar ali, não, eu vou votar aqui.
e acabou, né? Agora vamos falar de uma outra coisa, porque a presidente do Partido dos Trabalhadores, ela tem feito uma crítica séria, seríssima, Gleisi Hoffmann, dizendo que o partido dela, o PT, se não regular as mídias sociais, vai passar dificuldades nas eleições. Por quê? Porque ela viu que o partido ficou reduzido nessas eleições municipais, não teve sucesso, absolutamente, né? Com exceção lá de Fortaleza, e mesmo assim foi apertado. E, obviamente, ela está no papel dela de tentar defender o crescimento do partido para 2026, porque senão também vai ser um fracasso. Mas ela atribuiu isso às mídias sociais. E aí ela vem com esse papo de regular as mídias sociais. Dó, isso é censura disfarçada de nome de regulamentação. E ela ainda não se preocupou em dizer, né, deixou claramente ali que era justamente para defender o partido, porque se o partido ficar do jeito que está hoje, né, que estão hoje as mídias sociais, o partido será massacrado, palavras dela. Então, com base nisso, para que o partido não seja massacrado, ela defende uma censura, porque é censura. Se você vai regulamentar, você vai impedir que as pessoas falem do partido dela. Se falar do partido dela do jeito que ela não quer, aí não pode. Tem que censurar, entendeu? Tem que acabar com isso. Isso é extremamente perigoso. Qual é a sua opinião a respeito disso? Perigoso e revelador. As coisas todas estão postas. E ela também está muito braba com o Padilha, porque o Padilha, num sincericídio, disse que o PT estava na zona do rebaixamento. Certo? E ela ficou mais indignada ainda com isso, né? Porque o Padilha disse, não, se fosse olhar pelo futebol, o PT está na zona do rebaixamento. E nós temos que continuar rebaixando o PT. É muito grave, e eu volto a dizer para você, Paulo, e para os nossos espectadores, a mesma coisa que é um mantra meu. Lutar pela liberdade não pode ser uma circunstância ou uma conveniência. Lutar pela liberdade, lutar pela democracia, lutar contra a censura tem que ser um compromisso de vida. Eu não posso lutar pela liberdade e pela democracia quando essa luta me convém. E eu sempre digo, eu não sou exemplo para ninguém. 78, 79 e 80 eu apanhei muito nas ruas lutando em Porto Alegre a favor da liberdade de imprensa, contra a censura e tudo mais. Apanhei, levei-lhe bordoada. Agora, eu digo, hoje eu estou expatriado, mas continuo lutando pela liberdade. O que aconteceu com os nossos antigos colegas? Tipo a própria Gleisi, viraram todos defensores da censura. Para eles, Paulo, a liberdade só existe quando ela é conveniente a eles. Enquanto for conveniente a eles, eles irão dizer liberdade sempre. Eles clamam por liberdade onde há liberdade. Por que eles não clamam por liberdade em Cuba, na Nicarágua? Por quê? Porque a esquerda precisa da liberdade para destruir a liberdade. E a Gleisi Hoffmann, com essa sua atitude, está deixando bem claro, extremamente transparente, que para a esquerda a liberdade é sempre algo muito perigoso. Por isso, nós, mais uma vez, Paulo, temos que estar de pé trancado, lutando pela liberdade, contra a censura e pelo direito de termos a nossa opinião e de termos acesso a todas as informações. É isso aí. Alfredo, obrigado, hein? Vamos continuar. A gente se fala a qualquer momento por aí. Valeu.